No final deste vídeo, eu vou te mostrar o que a Igreja ensina sobre o que acontece nos últimos instantes de consciência de qualquer pessoa, mesmo as que nunca mais pisaram numa igreja por décadas. E quando você entender isso, você vai perceber que a pergunta que você carrega não é "Deus perdoou?" É "Você vai se permitir descansar?" Existe uma coisa que a maioria dos católicos acredita sobre a morte sem confissão, e essa crença está errada. Não errada no sentido de opinião diferente, errada no sentido de que a Igreja nunca ensinou isso. O que a maioria das pessoas aprendeu sobre esse assunto não veio da doutrina, veio do medo. E o medo é um professor que ensina rápido e ensina torto. Meu nome é Padre Jonas, sou sacerdote há 22 anos e passei boa parte desse tempo acompanhando famílias que chegam até mim carregando exatamente esse peso. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Mas o que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos, e que nunca chegou nos bancos das igrejas do interior com clareza suficiente. Cresci em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. Meu avô, seu Sebastião, morreu quando eu tinha 11 anos. Era um homem calado, trabalhador, que nunca pisava na igreja. Mas toda sexta-feira, sem falta, ele acendia uma vela para Nossa Senhora Aparecida na prateleira da cozinha. Morreu de madrugada, de repente, sem padre, sem unção. A minha avó, Dona Zinha, ficou décadas repetindo baixinho uma frase. Ela dizia: "Meu Sebastião era bom homem, Nossa Senhora sabe disso." Foi essa frase que me fez querer entender de verdade o que a Igreja ensina. Não para condenar, para consolar com verdade. Vou fazer 3 revelações neste vídeo. A terceira é a mais importante. Ela é o que eu prometi no início. Não pula. Se você pular a terceira revelação, você vai perder exatamente o que te trouxe aqui. Cada revelação vai ser mais profunda que a anterior, e as 3 juntas vão te dar algo que você não conseguiu em nenhuma conversa, em nenhuma missa gregoriana, em nenhuma vela acesa até hoje. Mas antes de chegar lá, deixa eu te apresentar alguém. Dona Conceição Batista dos Santos tem 71 anos. Mora em Lagoa da Prata, aqui em Minas Gerais. Viúva há 6 anos. O marido dela, seu Geraldo, era eletricista aposentado, bom pai, homem honesto. Parou de ir à missa depois que o filho mais velho morreu num acidente, há mais de 20 anos. Ele não brigou com Deus. Ele só não conseguia mais entrar numa igreja sem chorar, e preferia não entrar a chorar na frente dos outros. Morreu de acidente vascular cerebral numa segunda-feira de manhã, sozinho em casa, enquanto Dona Conceição estava no mercado. Ela chegou e ele já estava no chão. Dona Conceição tem um terço de madeira que ganhou da mãe aos 15 anos. As contas estão gastas de tanto rezar. Quando reza pelo seu Geraldo, ela segura o terço com as 2 mãos e olha para a foto dele na prateleira, como se ele pudesse ouvir melhor se ela olhasse nos olhos. Ela me disse uma coisa que eu não consigo esquecer. Ela disse: "Padre, o Geraldo era bom homem, mas morreu sem padre, e eu não sei se Deus sabe disso, que ele era bom, ou se só viu que ele não foi à missa por 20 anos. Se você já fez uma pergunta parecida com essa, este vídeo é para você. Agora, antes da primeira revelação, faz uma coisa. Se o que você está ouvindo está tocando em algo que a sua fé precisava ouvir, aperta o botão de inscrição agora e ativa o sininho. O que eu compartilho aqui é exatamente o que um bom diretor espiritual te diria em particular, mas que poucos padres dizem em público. E tem pessoas na sua família que precisam ouvir isso. Compartilhe agora, não no final.
agora, porque essa dúvida não é só sua, ela está na casa da vizinha, ela está no grupo do terço da quarta-feira. Mas antes da segunda revelação, que vai fazer você parar e respirar fundo, preciso te contar o que São João Paulo II escreveu sobre a misericórdia de Deus, porque é isso que fundamenta tudo que vem a seguir. São João Paulo II, na encíclica Dives in Misericordia, publicada em 30 de novembro de 1980, escreveu que a misericórdia de Deus se revela como amor que não recua diante de nenhuma situação humana, por mais contraditória que seja para a razão humana, e que o limite da misericórdia de Deus é imposto pelo homem, não por Deus. Lê essa frase de novo com calma. O limite não é de Deus. O limite é o que a gente aprendeu a colocar no lugar de Deus. Agora, a primeira revelação. Eu chamo isso de a porta que a alma pode abrir por dentro. A maioria das pessoas acredita que a absolvição só vem pelo padre, que sem o padre não há perdão. A Igreja ensina algo que poucos catequistas explicam com clareza. Existe o que se chama de contrição perfeita. É um arrependimento tão genuíno, tão vindo do amor a Deus, que por si só obtém o perdão dos pecados antes mesmo do sacramento, desde que a pessoa tenha a intenção de se confessar quando puder. Pensa numa casa com janelas fechadas e porta trancada. A confissão é o padre chegando por fora com a chave. Mas a contrição perfeita é a mesma porta, aberta por dentro, pela graça. As duas chegam ao mesmo lugar. O Concílio de Trento, seção 14, capítulo 4, promulgado em 1551, definiu com precisão que a contrição perfeita reconcilia o homem com Deus antes da recepção do sacramento, quando a ela está unida o voto do sacramento. Isso não é interpretação, é definição dogmática. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1452, reitera exatamente isso. Pensa num homem que foi se afastando aos poucos, mas que nos últimos dias de consciência, sozinho num quarto às 3 da manhã, olhou para o crucifixo na parede e sentiu. Não disse, sentiu. O peso do que tinha feito de errado e de quanto amava a Deus apesar de tudo. Esse ato interior, se foi genuíno, é contrição perfeita. A Igreja não tem câmera para filmar o que acontece naquele quarto, mas Deus tem. Então aqui está a instrução. Hoje à noite, antes de dormir, fecha os olhos e diz esta oração em voz alta pelo falecido. Senhor, o que estava no coração de Geraldo no momento da morte, só o Senhor viu. E eu confio que o Senhor viu melhor do que eu. Receba o que foi genuíno nele. Eu peço com fé, não com certeza. Faz isso por 7 dias seguidos, não como magia, como um ato de fé na misericórdia de Deus. O que muda quando você faz isso é o seguinte: você para de colocar Deus no banco dos réus e começa a tratá-lo como o Deus que ele é. Alguém que está assistindo vai pensar: mas padre, isso não é só uma desculpa para achar que todo mundo vai para o céu? Não, a contrição perfeita exige arrependimento real, movido pelo amor a Deus. A Igreja distingue isso com precisão. O que estamos dizendo não é que tudo é perdoado automaticamente, é que Deus não está limitado ao horário de funcionamento da sacristia. Agora a segunda revelação, e essa vai doer um pouco, porque vai mostrar um erro que parece virtude. Eu chamo isso de a oração que chega errado. Muitas famílias, depois de perder alguém sem sacramentos, fazem o seguinte: mandam rezar missas, acendem velas, rezam terços. Tudo isso é correto e belo. O problema não é o que fazem, é como rezam. A maioria reza com ansiedade, como se estivesse tentando convencer Deus de última hora,
como se o perdão fosse um processo burocrático que a oração pode acelerar se for suficientemente intensa. É como tentar ligar para alguém com sinal ruim, gritando mais alto no telefone. O problema não é o volume, é a conexão. Quanto mais a pessoa reza com medo de que não vai ser suficiente, mais ela reza sobre si mesma, e menos a oração chega aonde precisa. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II em 2000, registrou no parágrafo 1777 do seu diário, chamado A Misericórdia Divina na Minha Alma, uma revelação sobre as almas que partiram. Jesus lhe disse que um único ato de confiança agrada mais ao seu coração do que longas preces ditas com inquietação. Uma senhora que rezava 3 terços por dia pelo marido falecido há 5 anos, sempre chorando, sempre repetindo, será que foi suficiente? Foi aconselhada a mudar apenas uma coisa. Ao final de cada terço, em vez de perguntar, afirmar: Jesus misericordioso, eu confio em Ti com a alma do meu marido. Em 2 meses, a paz interior começou a mudar. Não porque a situação da alma do marido mudou, mas porque ela entregou o que nunca tinha entregado de verdade. A instrução é esta: a partir de hoje, quando rezar pelo falecido, no final de qualquer oração, substitui qualquer pergunta por uma afirmação de entrega. Não, será que chegou? Mas, eu te entrego, Senhor. Não, foi suficiente? Mas, tu és suficiente. Diz isso em voz alta. O cérebro e a alma precisam ouvir o que a boca diz. Faz isso por 21 dias, que é o tempo que leva para um padrão mental mudar. Quando você faz isso, você não está desistindo. Você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo. Você está confiando em vez de negociar. Alguém vai pensar, mas rezar com urgência não é sinal de amor? Não é errado sentir angústia. É humano. O problema é quando a angústia vira o método da oração. Jesus não disse, orem muito e talvez eu ouça. Ele disse, pedi e recebereis. A instrução é de confiança, não de negociação. Dona Conceição ouvia isso e abaixava a cabeça. Ela reconheceu o padrão. 6 anos rezando com o terço nas mãos, olhando para a foto do Geraldo, fazendo a mesma pergunta sem resposta. Não porque Deus não respondia, porque a pergunta não deixava espaço para a resposta. Agora chegamos ao que eu prometi no início, a 3ª revelação. E esta é a que vai ficar com você. Mas antes de entrar nela, preciso te perguntar uma coisa. 5 coisas, na verdade. Porque eu aprendi que antes de entregar uma verdade, é preciso saber se a pessoa está pronta para recebê-la. Primeiro sinal. Você reza pelo falecido, mas termina a oração mais angustiado do que começou. Porque a oração virou uma tentativa de resolver o que você não consegue resolver. Segundo sinal, você sente que não tem direito de estar em paz enquanto não souber o destino da alma dele, como se a sua paz fosse uma traição a ele. Terceiro sinal, você já perguntou a um padre e a resposta não foi suficiente. Não porque o padre errou, mas porque nenhuma resposta humana fecha essa ferida sozinha. Quarto sinal, você evita pensar no assunto, mas ele volta sempre nos mesmos momentos, na missa, na hora do terço, quando você vê a foto dele. Quinto sinal, e esse é o que ninguém diz em voz alta. Você nunca disse claramente o que realmente te corrói. Não é só a dúvida sobre ele, é a culpa de não ter feito o suficiente em vida, a culpa de não ter chamado o padre, a culpa de ter deixado esfriar. E esse quinto peso é o que vai ser liberado agora. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, esta revelação é diretamente para você. Eu chamo isso de o instante que só Deus viu. A maioria dos católicos aprendeu de forma implícita
que o julgamento de uma alma acontece como uma audiência judicial. Deus na mesa, a lista de pecados na outra, resultado binário. Esse modelo, popularizado por pregações medievais do medo, não é o que a teologia da Igreja de fato ensina. A doutrina do julgamento particular, definida pelo Papa Bento XII na Constituição Apostólica Benedictus Deus, promulgada em 29 de janeiro de 1336, descreve algo completamente diferente. No instante da morte, a alma vê a si mesma diante da verdade de Deus, não como réu diante de juiz, mas como quem finalmente enxerga a própria vida com clareza total, sem a névoa do ego, sem a distorção do medo. E nesse instante de clareza, a alma reconhece o próprio estado. É como acender a luz numa sala escura. A luz não condena a bagunça, ela simplesmente a revela. O que acontece com uma alma que morreu sem confissão nesse instante de luz depende do que havia genuíno nela, e isso só Deus vê. O padre jesuíta Karl Rahner, um dos maiores teólogos da Igreja no século XX e consultor do Concílio Vaticano II, escreveu em Teologia da Morte que o julgamento particular não é um evento externo à alma. É a revelação total que a própria alma faz de si mesma diante de Deus. O que significa que a misericórdia de Deus opera exatamente nesse momento de revelação. Um padre capelão de hospital que acompanhou centenas de mortes ao longo de 30 anos relatou numa entrevista ao jornal L'Osservatore Romano que as mortes mais aparentemente sem preparação eram frequentemente precedidas por momentos de lucidez. Às vezes apenas segundos, em que o rosto do paciente mudava de expressão de um jeito que ele não sabia explicar racionalmente. Ele disse: "Não sei o que acontece nesses segundos, mas aprendi a não chamar nenhuma morte de perdida antes de saber o que Deus fez naquele instante." Você não estava lá naquele momento, mas e se houve um momento assim? E se houve e você nunca soube? Agora a instrução. Faz o seguinte hoje. Pega um papel. Escreve o nome da pessoa pelo qual você carrega essa dúvida. Abaixo do nome, escreve: "No instante da sua morte, tu estavas lá, eu não. Por isso, eu te entrego o que eu não vi." Dobra o papel. Coloca na Bíblia ou no livro de orações. Toda vez que a dúvida voltar, não tenta respondê-la. Diz em voz alta: "Eu não estava lá, tu estavas." Este ato de reconhecer que você não sabe o que Deus viu é o início da paz real. E vou te dizer o que muda quando você faz isso. Você para de carregar uma responsabilidade que nunca foi sua. A salvação de outra alma nunca dependeu do esforço de quem ficou. Essa é uma mentira que o medo colocou no lugar da teologia. E hoje você pode pousar esse peso. Alguém vai perguntar: "Mas, padre, se tudo isso é verdade, por que ninguém nos ensinou?" Porque a catequese popular por muito tempo usou o medo como método de disciplina espiritual. Isso não foi heresia, foi pedagogia inadequada. A doutrina sempre esteve nos documentos, só que documentos não chegam nos bancos das igrejas do interior. É para isso que este vídeo existe. Agora, as 5 instruções práticas. Aplica todas as 5. Primeira instrução. Esta noite, antes de dormir, diz o nome do falecido em voz alta. Não na cabeça, em voz alta. E diz: "Eu te entrego a Deus, não porque desisti, mas porque confio." O que muda quando você faz isso é que você passa de vítima da dúvida para a pessoa que age sobre a dúvida. A fé não é ausência de dúvida, é ação apesar da dúvida. Segunda instrução. Por 21 dias, não termines nenhuma oração pelo falecido com uma pergunta. Termina sempre com uma afirmação de entrega. Tu és suficiente. Eu confio em ti com ele.
Este é o ato que Santa Faustina descreve como o mais poderoso. É contraintuitivo, porque parece que você está sendo menos diligente, mas você está sendo mais preciso. Terceira instrução. Escreve o papel com o nome hoje, não amanhã, hoje. Coloca na Bíblia. E toda vez que a dúvida voltar, antes de tentar respondê-la, vai até o papel e diz a frase: eu não estava lá, tu estavas. Esse ato físico ancora a verdade no corpo, não só na mente. Quarta instrução. Vai à missa uma vez nesta semana com uma intenção diferente. Não vai pedir, vai agradecer antecipado. Diz ao entrar: obrigado pelo que o Senhor fez naquele instante que eu não vi. Oferecer gratidão antecipada é uma das formas mais antigas de oração de confiança na tradição católica. É contraintuitivo, e é exatamente por isso que funciona. Quinta instrução, e essa é a mais difícil. Perdoa a ti mesmo, não pelo pecado que você acha que cometeu, mas pela responsabilidade que você assumiu e que nunca foi sua. Você não estava lá. Você não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você não é Deus. E tentar ser Deus na vida de outra alma é o peso que está te impedindo de viver a sua própria fé com leveza. O dia que você se perdoa é o dia que a sua oração por ele passa a ser de amor, não de culpa. E essa é uma oração completamente diferente. Dona Conceição fez o que foi pedido. Escreveu o nome do Geraldo no papel, escreveu a frase abaixo, dobrou e colocou na Bíblia que fica na mesinha do quarto. 3 semanas depois, foi à missa no domingo na igreja de São Sebastião, em Lagoa da Prata, e pela primeira vez em 6 anos conseguiu receber a comunhão sem chorar de angústia. Chorou de outra coisa, que ela não soube nomear, mas disse à vizinha Neuza na saída: hoje eu senti que o Geraldo está bem, não sei explicar, mas eu senti. Não é alegria, é peso tirado dos ombros. É a sensação de quem carregou algo por anos e finalmente recebeu permissão para pousar. Nossa Senhora Aparecida não esperou que viessem até ela com tudo em ordem. Ela se revelou a pescadores pobres no meio do rio Paraíba do Sul, sujos de trabalho, sem ter pedido audiência. A misericórdia de Deus é assim. Ela não espera que a alma esteja com o currículo em dia. Ela se revela no instante em que é necessária. E esse instante, no caso do seu Geraldo, no caso do seu marido, no caso do seu pai, esse instante aconteceu. Você não viu, mas Deus estava lá. Vamos orar juntos agora. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, Mãe dos que partem e dos que ficam, eu te apresento cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Cada uma delas carrega um nome dentro do peito, um nome que não consegue pronunciar sem que o coração aperte. Recebe esse nome, leva até o teu filho, não como réu, como filho que voltou para casa. Senhor Jesus, que no julgamento particular revelas a verdade com misericórdia e não com condenação, que estiveste presente no instante que eles não viram. Recebe o que havia de genuíno nas almas que partiram, e libera agora o peso que quem ficou está carregando sem precisar mais carregar. A salvação não dependia deles, dependia de ti, e tu és fiel. Que cada pessoa que fizer o papel hoje, que disser o nome em voz alta esta noite, que terminar a próxima oração com entrega em vez de pergunta, sinta o que a Dona Conceição sentiu. Não precisa de explicação, só precisa ser real. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.